Graças a Deus pela mesa do Senhor, graças a Deus pelo pão, graças a Deus pelo cálice e também pela presença dos nossos amados irmãos. Hoje nós estamos transmitindo essa mensagem pelo Twitch e também pelo canal do YouTube. Está sendo uma estreia e nós esperamos que ocorra tudo bem. Senhor, nós te agradecemos por essa comunhão. Nós te agradecemos pela palavra falada, nós te agradecemos por tantas palavras proféticas que nós temos ouvido, e também nessa noite ainda pedimos a presença do Senhor, para que possamos como igreja avançar. Não podemos recuar, nós precisamos avançar na propagação do Evangelho, e também pedimos a presença do Senhor, para que o Senhor possa nos fortalecer, abençoar a nossa saúde, abençoar essa cidade de Vila Velha, onde aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, eles possam prosseguir na pregação do Evangelho, e muitos poderão vir a crer na palavra. Também abençoe essa transmissão. Jesus é o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos ver a semana 3 do Alimento Diário. Vai ser uma mensagem talvez um pouco mais curta, por causa da finalização da conferência agora às 20 horas, então nós iremos terminar e vamos dar continuidade à reunião, ouvindo a mensagem final da conferência que está ocorrendo ali em São Paulo. Para essa mensagem, onde nós vimos no Alimento Diário a semana 3, onde o apóstolo Paulo fala que quando ele era fraco, então era que ele era forte. É uma palavra que talvez nós não entendemos em primeira mão. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O livro de 2 Coríntios, ele explica muito bem para nós essa total dependência do Senhor que nós precisamos ter. Mas eu inicio falando essa mensagem de acordo com a segunda-feira do Alimento Diário, onde fala sobre a volta do Senhor, e é o que tem sido falado constantemente pelos irmãos Pedro, o irmão Esdras, também o irmão Miguel, o irmão André. Os irmãos têm nos advertido com respeito à volta do Senhor. Obviamente, para os cristãos que estão caminhando de perto, lendo a palavra, invocando o nome do Senhor, tem que ser um momento de alegria para nós, porque nós estamos mais perto de estar com o nosso Senhor em sua totalidade. Porém, ainda gera em nós uma certa preocupação, porque nós não sabemos se a nossa vida aqui na terra ela vai ser aprovada pelo Senhor. É um momento de muita e muita reflexão, porque é a nossa vida, é o milênio, são os próximos 1000 anos que vão serem definidos de acordo com a nossa vida hoje. Por isso é de suma importância que nós, nessa mensagem de hoje, abramos bem os nossos ouvidos e também tenhamos um coração de arrependimento, porque penso eu que nós poderíamos avançar um pouco mais em função da obra de Deus. Hoje mesmo, pela manhã, nosso irmão Pedro falou um pouco com respeito a isso. Ontem o irmão Esdras também falou com respeito a esse acordo de paz que já está começando a ocorrer com alguns países árabes. É bem verdade que são esses países um pouco mais moderados, não são tão extremistas, mas o fato é que já há um começo, alguns países já aderiram a esse acordo de paz com Israel. E quem conhece a palavra, em especial o livro de Daniel, também o livro de Mateus, o livro de Apocalipse e também segundo o livro de Tessalonicenses, se você deseja saber sobre a volta do Senhor, necessariamente você precisa ter uma visão panorâmica desses livros. E há a necessidade de um acordo de paz, isso está muito claro nesses livros. E diante dos nossos olhos, esse acordo de paz já começou. Vale lembrar que aquela estatística de para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, no suposto ano 2000 completaram 6.000 anos da existência humana e o nosso Senhor Jesus não voltou. Mas se nós analisarmos o livro de Daniel, onde fala que será morto ou ungido,
Então já é uma luz para nós, que não é para nós somarmos a partir do nascimento de Jesus, mas sim da morte de Jesus. Então, no ano de 2030, supostamente daria uns 2000 anos da volta, a primeira vinda do Senhor Jesus. E como o calendário tem uma diferença aí de, em média, 5 anos, então poderia ser por volta do ano 2035 ou até mesmo 2028. É claro que é uma prévia, ninguém aqui está falando dia e nem hora, senão nós seríamos heréticos, porque só o Pai sabe. Mas nós podemos ter uma visão panorâmica. Não importa se é 2028, ou 2033 ou 2040. O fato é que nós já estamos no ano de 2020. Sim. Então, acho muito bom eu e vocês pensarmos 2 vezes, analisar a nossa vida espiritual. Talvez estamos dando sangue 6 da manhã a 8 da noite, trabalhando para ganhar o dinheiro, para poder sobreviver. Então nós temos que analisar. Você vai correr, no final é um saquetel furado. Você que trabalha, você tem que analisar, você que é um profissional liberal, você que é autônomo, se o tanto que você está trabalhando, que está te roubando o tempo, se está sobrando o satisfatório para você, ou se ainda você está tendo que trabalhar mais, e não tem tempo nem de ler a Bíblia. E não tem tempo nem de ouvir uma mensagem, não tem tempo nem de ler um alimento diário. Essa noite é a hora de reflexão. Amém. Ninguém está falando aqui que não é para trabalhar, que não é para estudar, mas você precisa fazer uma reflexão na sua vida. O nosso Senhor está voltando, e essa semana eu falei para alguns irmãos que todo ser humano é assim, gosta de ver um dinheirinho reservado na poupança. Por quê? Porque a gente se preocupa com o futuro. Você gosta de ver um troquinho a mais todo mês entrando ali na poupança, por quê? Porque você se preocupa com o futuro, ok? Não tem nada demais, mas se nós de fato crescemos na palavra do Senhor, que o Senhor está voltando, nós precisaríamos nos preocupar com a poupança espiritual. Quando o Senhor voltar, como que está a minha conta espiritual? Que isso diz respeito às obras. Isso diz respeito ao tempo que eu me desgasto com as coisas do Senhor. Então eu gostaria que todos fizessem um exame de consciência, uma reflexão, porque as palavras estão sendo faladas e talvez nós não estamos dando atenção à palavra do Senhor. Esse acordo de paz aí é algo muito grandioso, que nós precisamos então entender que nós precisamos ser aperfeiçoados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, aqui nós vemos a visão que o apóstolo Paulo tinha com respeito à volta do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, o nosso corpo físico, você está entendendo, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, que tabernáculo? O seu corpo físico, gememos. Irmãos, é uma doença aqui, é uma doença acolá, é uma preocupação aqui, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. É o que eu falei, a morada de Deus, é o que está em Hebreus 11, a morada celestial, a cidade que tem fundamento. 3, e se todavia formos encontrados vestidos e não nus, o que é isso? Vestidos, se quando o Senhor voltar, você estiver ainda vivo neste corpo. Os que já partiram, eles serão encontrados nus, sem o corpo físico. 4, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, que é o corpo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Aqui está a palavra da glorificação.
É o que Romanos 8 fala, e nós temos falado a questão da regeneração, da santificação e da glorificação. Versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto que? Ser glorificado, sermos revestidos de imortalidade, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, por isso que ao criar o homem, Deus colocou o espírito humano dentro dele, de acordo com Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. O homem foi criado para habitar com Deus. Aleluia! O homem foi criado para ter a presença de Deus e ser a presença de Deus. Deus nele, Cristo em nós e nós em Deus. Então todo ser humano foi criado para um dia receber a glorificação, mas isso vai depender hoje da nossa vida nessa terra. Repito, estamos dando sangue por causa das coisas terrenas ou terrenais, e com respeito às coisas celestiais. Se der, eu faço. Se sobrar uma beiradinha de tempo, eu leio a Bíblia. Não, hoje eu estou animado, hoje eu vou na reunião. Amanhã, desanimei, não vou não. Já fui semana passada, já fui o ano passado. Pregar evangelho, em 1980 preguei o evangelho. Irmãos, é dia a dia. É dia a dia buscar o Senhor. É dia a dia negar-se a si mesmo. É dia a dia invocar o nome do Senhor. Por isso essas palavras estão chegando até nós, porque precisa ter uma mudança de atitude na nossa vida. Amanhã, segunda-feira, eu tenho certeza absoluta, a sua consciência vai lhe avisar. Espere um pouco mais, separe um pouco mais e desfruta do Senhor. Não adianta você correr, como eu disse, e no final do dia, saquetel furado, porque você está confiando em você mesmo. Você não aguarda no Senhor, você não reserva um tempo para o Senhor. É hora de nós fazermos uma reflexão. E a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, de acordo com o que nós vimos no Alimento Diário, é uma epístola muito profunda, que tem um pano de fundo. E é interessante nós entendermos o pano de fundo para entender o contexto. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu li a segunda epístola todinha, os capítulos todinho, 13 capítulos, e eu pude ter uma visão panorâmica, e eu até compartilhei com a minha esposa o seguinte: nós conhecemos muitos versículos pontuais, você sabe até recitar alguns versículos, mas quando você lê a Bíblia, no caso 2 Coríntios, todo o capítulo, você entende o contexto que aquele versículo foi escrito. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Como por exemplo, 2 Coríntios 5,10, é um versículo que eu decorei desde 1992, quando eu fui regenerado. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um ser julgado pelo bem ou mal que fez por meio do corpo. Mas em que contexto esse versículo foi escrito? Então, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios tem um pano de fundo, e esse pano de fundo era o seguinte: os coríntios, eles estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo. Eles foram tão influenciados pelos judaizantes, que eles estavam rejeitando o pai espiritual deles, que era Paulo. Semelhantemente, na época ali de José, Atos 7:18, onde fala que levantou outro faraó que não conheceu a Jacó e nem a José, e ali então subjugou o povo. Então o pano de fundo de 2 Coríntios era que os coríntios estavam rejeitando o apostolado de Paulo, sendo influenciados por judaizantes eloquentes. Este é um princípio muito importante que nós precisamos valorizar. Por exemplo, estamos na cidade de Vila Velha, estamos no ano de 2020, mas será que todos vocês aqui da cidade de Vila Velha, da igreja em Vila Velha, conhecem o que ocorreu com a igreja no passado, para a igreja chegar onde ela está hoje? Talvez muitos de vocês que migraram para Vila Velha não conhecem a história. Por isso que nós sempre precisamos honrar
a liderança da igreja, como Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Nós precisamos honrar os irmãos que estão à frente, como semelhantemente a obra a nível nacional. Será que todos caminharam com o irmão Dong? Será que todos conhecem a história da América do Sul? Aqueles que conhecem, como por exemplo, eu já vou para 3 décadas que eu congrego, que eu reúno, que eu fui salvo, que eu conheci a igreja, nós conhecemos a história. Mas aqueles que são levantados agora, ou que na época eram crianças ou adolescentes, não conhecem? Aí é muito fácil então fazer comentários, às vezes negativos, não necessariamente, mas às vezes. Então aqui o pano de fundo de Coríntios, segunda epístola, que eles não conheciam, ou foram tão influenciados, foram enfeitiçados, como o livro de Gálatas fala, que estava rejeitando ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. Então do capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo, mesmo que constrangido, porque você lutar, defender aquilo que pertence a você mesmo, é muito constrangedor. Quem queria lutar pelo próprio apóstolo Paulo? Não tinha ninguém. Então ele teve que fazer ali a defesa do seu apostolado, falar das suas credenciais apostólicas. 2 Coríntios capítulo 10, 11, 12 e 13. Eu quero encorajar vocês a essa iminente volta do Senhor, amar mais a palavra de Deus. Amém. Entrar mais na palavra de Deus, com todo respeito. Deixa um pouco a sua cozinha suja, minha irmã. Reserva meia hora para ler a Bíblia. Deixa para começar a arrumar a casa meia hora depois, mas leia a palavra de Deus. À noite, reserve meia hora para a leitura da palavra, para a oração, porque demandas sempre vão ter. No seu trabalho, se você olhar, você não sairia do seu trabalho, você moraria no seu trabalho. As demandas nunca vão acabar. A arrumação de casa nunca vai acabar. Ansiedades e anelos, jovens, nunca vão acabar. Eu falei para minha esposa nos últimos 60 dias, como que eu não tenho tido tempo para nada? Gerenciando esses 2 canais do YouTube, algumas visitas à igreja, às lideranças, porque não estamos tendo as reuniões normais, mas visitas a algumas lideranças, 1 irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, e ainda as necessidades humanas. O mundo rouba o seu tempo. É dormindo depois de 1h da manhã, preparando coisas para a igreja. Aí chegou uma hora que eu falei, espera, eu não posso ser encontrado fazendo coisas para Deus, eu preciso primeiramente desfrutar do Senhor. Amém. Então chega uma hora na nossa vida que nós precisamos considerar se o trabalho que nós estamos executando, o trabalho secular, se ele está valendo a pena. Faça uma pergunta agora, em nome de Jesus. Se o Senhor voltar agora, você vai ser aprovado? Por favor, pergunte a si mesmo. Então esses capítulos, esses 4 capítulos, 10, 11, 12, 13, Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Por quê? Porque Paulo, a primeira vez que ele foi em Corinto, foi para gerar a igreja. Logo depois, ele fica sabendo pelos da casa de Cloé que estava tendo problemas na igreja. Já listamos no passado pelo menos 11 problemas: adultério, fornicação, litígio, problemas internos na igreja. Aí Paulo então escreve a primeira epístola. Chegando em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e capítulo 13, versículo 1, Paulo faz menção de uma terceira viagem. Como terceira, se nós não achamos na Bíblia a segunda viagem? Essa segunda viagem, muito provavelmente, ela foi realizada quando Paulo estava em Éfeso. E foi uma viagem muito rápida, a qual ele voltou decepcionado. Por quê? Porque foi neste momento que ele percebeu que com a ausência dele, os judaizantes invadiram a igreja em Corinto
e ficaram ali expondo mentiras com respeito ao apóstolo Paulo. Está aqui em 2 Coríntios, por favor. Paulo voltou triste. 2 Coríntios, capítulo 1, só para vocês entenderem o pano de fundo. 2 Coríntios 2:1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Então vocês fazem aqui uma leitura no versículo 1. Por que em tristeza? Se a primeira epístola, a primeira viagem, aliás, foi uma viagem positiva, onde ele levantou a igreja. E aqui em 2 Coríntios 12:14, como eu acabei de falar, 12:14, eis que pela terceira vez, só estou dando base bíblica, capítulo 13, versículo 1, esta é a terceira vez. Eu estou mostrando que a primeira vez foi quando ele gerou a igreja. Agora ele já fala da terceira, mas onde está a segunda? A segunda ele fez, a segunda viagem, a visita a Corinto, quando ele estava em Éfeso, e foi nessa oportunidade que ele viu que ao visitá-los, rapidamente ele estava sendo rejeitado. Agora você entende 2 Coríntios 2:1, que nós acabamos de ler. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Está dando para entender? Eles estavam rejeitando o apóstolo Paulo, por quê? Qual foi a imagem que os judaizantes que desceram de Jerusalém, aqueles mesmos de Atos capítulo 15, provavelmente, que espalharam palavras negativas para Antioquia, ali a capital da Síria, e também na Galácia. Eles passavam a imagem porque eles eram influenciados pelos gregos, e o que os gregos observavam? A eloquência e o porte físico. Os gregos cultuavam a aparência física, e muito provavelmente Paulo não tinha aparência física. Sabe quando você escuta a voz de uma pessoa que você não conhece? Não vou citar o nome, mas tinha um locutor famoso que ninguém nunca tinha visto ele, mas uma voz muito boa, que falava aí nas televisões. Sabe quando você ouve a voz de alguém, você nunca viu essa pessoa, e você faz uma imagem dela? Fala, deve ser um homem assim, uma mulher assim, e quando você vê alguém franzininho, e você já desmerece a pessoa pela aparência dela, sim ou não? Por exemplo, você paga para ouvir uma palestra, um valor caro, uma palestra motivacional, de empresa, aí vamos apresentar o palestrante tal. Quando chega um rapazinho desse tamanho, magrinho, 51 quilos, ou uma mulher, cabelo assim, você queria do outro jeito, você já desqualifica a pessoa antes dela falar. E eles aqui, os judaizantes, desqualificaram a pessoa de Paulo, porque para um grego tem que ser eloquente, para ter uma boa aparência tem que ser alguém de porte. Mas você fala, irmão Marcos, mas Paulo não tinha muita capacidade, instruído aos pés de Gamaliel, falava vários idiomas. Sim, mas preste atenção em 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Jesus é o Senhor. Esses princípios nós precisamos tocá-los. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, por favor, abra a sua Bíblia. Ok? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, Paulo era eloquente. Sim, Paulo tinha capacidade.
Mas Paulo tinha visto o amado Senhor Jesus em Atos capítulo 9. Jesus é o Senhor. E Paulo tinha tido aquela visão, muito provavelmente em Tarso, a visão de 2 Coríntios capítulo 12, que foi arrebatado ao terceiro céu. Meu amado irmão, quando você toca em Deus, você vê que você não é nada. Por que você ignora a leitura da Bíblia? Por que você ignora as reuniões da igreja? Por que para você a vida da igreja é coisa de só menos? Porque você não tocou Deus. E eu não estou dizendo que você não ama o Senhor. E eu não estou dizendo que você não tem as suas orações, mas eu estou dizendo, quando toca em Deus, a sua vida precisa mudar. Como que muda a vida? Deixando seus conceitos de lado, deixando seus achismos de lado, deixando o que você pensa, o que você sente de lado, e tendo Cristo como seu centro, para Ele reger a sua vida. Então aqui o apóstolo Paulo deixa claro que quando ele foi ter com os coríntios, ele queria tanto que essa igreja fosse bem plantada, que essa igreja tivesse fundamentação na palavra, que ele se anulou. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Paulo se anulou completamente para que a imagem que os coríntios tivessem dele, que ele era um homem espiritual. Mas para os gregos, coríntios, ele é um Zé Ninguém. Ele não sabe de nada. Querem ver uma coisa? 2 Coríntios capítulo 10, por favor. 2 Coríntios capítulo 10 vai confirmar o que eu estou falando com vocês. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. As cartas, isso as pessoas falavam, as cartas, ou seja, as epístolas, com efeito, eles dizem, são graves e fortes, ou seja, o falar de Paulo por meio da epístola era forte, era intrépido, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Eu só estou dando base bíblica, o que eu acabei de falar agora. Paulo era eloquente, Paulo tinha conhecimento sim, mas ele decidiu nada saber. Agora, é o contrário hoje, não é? Hoje, quanto mais aplaudido você for, melhor. Quanto mais você for exaltado, melhor. Quanto mais você receber tapinha nas costas, melhor. Mas Paulo, de fato, era um homem espiritual. Por isso, então, que esse pano de fundo, ele estava aqui protegendo, ele estava aqui evidenciando o seu ministério, o seu apostolado. Ele julgava o Paulo por sua aparência. Isso não é segredo, vocês lembram de Isaías, capítulo 52, ali fala, 52, 53, fala ali que Jesus não tinha aparência nenhuma. Se não me falha a memória, é o 53, Isaías 53, por favor, vamos acompanhar. Sim, o 53, versículo 2: pois foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, semelhantemente, quem ouvisse falar da fama de Jesus, que curava cego, curava coxo, e quando chegava até Jesus se decepcionava, porque o homem não tem aparência. Essa palavra é para nos vacinar, é para nós aprendermos a olhar para as pessoas, o Cristo que está no seu interior. Não olha para a aparência da pessoa, a cor do seu cabelo, a roupa que veste e o poder financeiro que ela tem. Nós precisamos ser respaldados por uma comissão, por meio da unção que está em nós. Então, essa segunda epístola de Paulo, capítulo 10 até o 13, Paulo faz uma defesa do seu apostolado, e eu gostaria sim de gastar uns 5 minutos, lendo alguns versículos, para dar respaldo para vocês. 2 Coríntios, capítulo 10, eu vou pegar alguns versículos, até o capítulo 13, estou adiantando um pouco por causa do horário, são muitos itens nessa mensagem,
Então eu estou aproveitando o máximo para a gente poder desenvolvê-la. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, eu já dei um pano de fundo para vocês, o porquê que Paulo escreveu essa epístola. Ele estava sendo rejeitado pelos judaizantes, que passaram a imagem para os coríntios, que alguém que de fato tem a Deus, tem que ter um porte físico, tem que ter uma boa aparência, tem que ter eloquência, e Paulo não se apresentou assim. Então vamos ver a defesa desse apostolado, versículo 1 do capítulo 10, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Esse humilde quer dizer, não se apresentou com eloquência, mas também quer dizer, era fraquinho, com respeito ao porte físico. Sou humilde, ok? Mas quando ausente, ousado para convosco. Olha, o homem na carta pegava firme. Quem nunca viu Paulo e leu a carta dele, por certo, fez a imagem de um homem de uns 2 metros de altura, com 115 quilos. Mas quando viu aquele minguadinho, é aí que ele desvalorizava Paulo. E os judaizantes colocavam lenha na fogueira, vê se isso é homem de Deus. E aquilo ali foi influenciando a mente fraca. Por isso, meu amado irmão, você não pode ter uma mente fraca. Sim, de repente você reúne há vários anos, já foi regenerado há vários anos. Eu chamo a atenção agora dos jovens que nasceram na vida da igreja. Não esconda debaixo do sombreiro do seu pai, da sua mãe. Você precisa ter a sua experiência com Cristo. Amém. Você precisa saber em quem você tem crido. Você precisa saber onde você congrega. Você precisa saber quem te regenerou. Porque um dia o seu pai e a sua mãe pode vir a faltar, e você vai ter que dar prova da sua fé. Agora, se você é um adolescente, cabe à sua mãe, cabe ao seu pai passar os princípios espirituais para você. Agora, se o seu pai ou sua mãe, com todo respeito, é fraco na fé, vai gerar um filho fraco na fé. E nada pior do que uma pessoa fraca na fé. Qualquer palavrinha já desvia. É o que aconteceu com os coríntios. Portanto, você que me ouve na sua casa, vocês irmãos que estão aqui, busquem mais a intimidade do Senhor. Essa unção que está em você precisa reger a sua vida para o resto da vida. Ventos frios não podem apagar a sua fé. Eu sei em quem tenho crido. Amém. Eu sei que a igreja é a casa de Deus, eu sei que a igreja é uma, eu sei que Cristo está voltando, e eu sei que eu vou ser julgado, por isso que hoje eu preciso buscar a santificação. Então Paulo começa a mostrar no versículo 1, versículo 2, sim, eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza de que devo tratar alguns que nos julgam. Paulo estava rogando para que ele não precisasse usar a autoridade espiritual que ele tinha quando ele fosse ter com os irmãos. Ele rogava, por favor, se voltem ao Espírito, para quando eu for estar com vocês, seja momento de desfrute, não seja momento de tratar problema. Eu me lembro que em algumas oportunidades, hoje tem diminuído um pouco, quando nós saímos para visitar as igrejas, hoje, pela graça de Deus, junto com os obreiros, nós cuidamos de cerca de 29 igrejas. E no passado, repito, hoje não é mais assim, diminuiu bem. E no passado, quando a gente chegava para visitar as igrejas, não importa em qual microrregião, seja aqui no Espírito Santo ou parte de Minas, a microrregião, aí chegava alguns irmãos da liderança, ô irmão, que bom que você veio, aquele casal está com problema, resolve isso para nós. Eu falava, meu irmão, eu custo vir aqui, se toda vez que eu vier é para tratar de problema, qual a imagem que os irmãos vão ter da gente? Por que vocês mesmos não cuidam para quando nós visitarmos, seja apenas para passar a visão espiritual? É muito mais confortável para nós. Tratar de problema, ninguém quer. Receber tapinha nas costas, todo mundo quer. Todo mundo quer sair bem na fita. Todo mundo quer ser bem amado por todo mundo, mas por trás de uma igreja firme,
tem que ter uma liderança firme. A igreja não é um lugar de bagunça. A igreja é a nossa casa, a igreja tem ordem, a igreja tem princípios, a igreja tem autoridade, a igreja tem a presença do Espírito Santo. Os que não querem viver assim, não se adequam com a igreja. Mas as pessoas que são responsáveis com a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, vão se encaixar com a igreja, porque aqui não se nega nem o nome do Senhor e nem a palavra. Então o apóstolo Paulo continua no versículo 3, porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. O que ele quer dizer com isso? Embora ele estivesse na carne ainda, quando ele ia visitar os coríntios, ele pouco se importava qual é a aparência dele. Ele transmitia o Cristo que estava dentro nele. Mas os judaizantes levavam os coríntios a observar o quê? A aparência. Que nós não sejamos assim. Versículo 6, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aqui Paulo, até com um tom de ameaça, nós sabemos que não era o coração dele, mas ele estava tão entristecido, que ele chegou a falar, se eu tiver que ir até vocês, e tiver que usar a minha autoridade, eu vou fazer isso. Paulo não queria isso, mas ele estava mostrando que se ele tivesse que voltar, ele teria que fazer isso para manter a ordem na obra do Senhor. Versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. É o que eu estou dizendo. Ele está falando aqui, se eu tiver que usar minha autoridade, eu vou usar. Na igreja, meus amados irmãos, quando uma igreja está totalmente normal, ninguém precisa falar quem é o líder da igreja. Não, nós somos membros do mesmo corpo. Quando é que geralmente um pai aparece na família? Um pai aparece quando há uma desordem. Quando não há desordem, o pai brinca, o pai rola no tapete, o pai joga a bola para lá, joga a bola para cá e ri com os filhos. Mas quando tem uma desordem, o pai tem que levantar e mostrar que ele é o pai, para trazer novamente a ordem. Então na igreja é a mesma coisa. Ninguém fica aqui que aquele é o líder, aquele outro é líder, aquele ali é o presbítero, aquele ali é o diácono. Não precisa, porque nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos irmãos, estamos indo para o mesmo caminho que é o reino de Deus. Mas se tiver necessidade, a autoridade tem que aparecer. É o que Paulo está falando aqui. Se eu tiver que me gloriar pela autoridade que o Senhor me deu, eu vou fazer isso. E eu espero que vocês estejam entendendo o contexto que eu estou lendo, ok? Por isso que eu dei o pano de fundo e agora eu estou lendo esses versículos pontuais. Versículo 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. É o que eu acabei de falar. Paulo diz, eu não quero ficar escrevendo cartas para intimidar vocês, mas também vocês precisam se arrepender. Aí já lemos o versículo 10, que eles falavam, olha, por carta o homem é forte, mas a aparência dele é bem fraquinha. E isso aí confundiu a mente dos coríntios, onde estavam rejeitando Paulo e preferindo os apóstolos de Jerusalém. Mas quem foi o pai deles? Paulo. Quem foi o seu pai espiritual? Quem que cuidou da igreja lá atrás para chegar ao que está aqui hoje? É muito fácil você querer os de porte físico mais avantajado. É muito fácil você escolher o eloquente. É muito fácil você escolher aquele que paga sorvete para você. É muito fácil você escolher aquele que todo sábado chama você para comer um churrasco, para roubar o seu coração, como fazia Absalão. Mas seja mais espiritual. Busque mais a presença de Deus. Quem que se preocupa com o seu lado espiritual? É muito comum adolescente e jovem preferir o professor do que o pai. O professor é legal. O professor concorda com ele. O professor fala, rapaz, você está certo. Mas chega em casa, o pai negativa. Aí esse adolescente passa a preferir o professor do que o pai. Mas o professor não vai dar vida para você não.
Na hora do aperto, o professor vai embora. O seu pai sempre estará por perto. Então, na vida da igreja é a mesma coisa, na obra é a mesma coisa. Quem é o seu pai espiritual? Quem cuida de você? Quem apacenta você? Quem que pagou o preço por você? Quem que gerou essa igreja? É isso que Paulo está mostrando aqui. E eu espero que isso vocês apliquem na vida também espiritual de vocês. Versículo 11. Considere o tal isto, que o que somos por cartas, na palavra por cartas, estando ausentes, tal, olha o verbo, seremos em atos quanto presentes. Paulo novamente, olha, não me forcem a ser no presente o que eu sou por carta. Eu não quero intimidar vocês, Paulo está dizendo, mas eu preciso que vocês respeitem a autoridade. 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, falando dos judaizantes, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. A partir do versículo 13 ao 18, Paulo fala da sua linha demarcatória, que ele deixa claro o seguinte, que Deus traçou uma linha demarcatória. Eu obedeci essa linha demarcatória, porque quando o Senhor Jesus veio, ele pediu para os 12 saírem a partir de Jerusalém até Samaria, até os confins da terra. Eles tinham que pregar o evangelho. Eles fizeram isso? Não, desobedeceram. Ficaram em Jerusalém. Então o Senhor precisou de levantar Saulo, precisou de levantar Paulo de Tarso. Então em Gálatas capítulo 2, versículo 7, entrega para Saulo, que se tornou Paulo, o que? A Acaia, a Macedônia, a Galácia e a Ásia, o mundo gentio. Então aqui no versículo 13 a 18, Paulo fala que ele não ultrapassava o raio de ação e que os coríntios faziam parte da Acaia que foi entregue para ele. Então Paulo estava observando o raio de ação que Deus deu para ele, mas os judaizantes não, saíram lá de Jerusalém para perturbar o trabalho de Paulo. É isso que a epístola está dizendo. Agora você consegue entender isso lendo a Bíblia em casa? Daí a importância dos livros espirituais, daí a importância do alimento diário, daí a importância das conferências, daí a importância da palavra profética e as palavras micro-regionais e as palavras locais. Você, meu amado irmão, precisa valorizar mais a igreja. Precisa valorizar mais os irmãos que pagam o preço, que os irmãos laboram, que os irmãos gastam tempo para poder ganhar a revelação e trazer até vocês. A igreja não é um grupo cristão qualquer, a igreja é a casa de Deus, a igreja é o empreendimento de Deus, a igreja é aquela que vai implantar o reino de Deus nessa terra. E você faz parte. Então Paulo é muito claro no versículo 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitando o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo está falando para os coríntios, vocês foram entregues para mim. O que esses irmãos judaizantes estão fazendo aqui? Por que lá no passado, quando foi dada a ordem de Deus, eles não vieram até aqui? É muito fácil entrar nas igrejas para perturbar as igrejas, mas quem quer plantar a igreja, quem quer pregar o evangelho do nada, começar do nada, mas quando tem uma família, 5 famílias, já tem um local de reunião, já tem pessoas, aí é fácil as pessoas chegarem com eloquência, com o português bem conjugado, para poder desfazer daquele pai espiritual que está pagando, está a vida inteira se desgastando em função da igreja. Isso é uma vacina para você que me ouve e uma vacina para vocês que estão nesse auditório. Vamos valorizar mais os irmãos que têm conduzido a igreja. Não fiquem olhando lados humanos, o amor mela-mela. O amor natural, aquele que gosta de você, repito, aquele que em 1970 pagou um botijão de gás para você. Seja mais espiritual. Usa mais o discernimento. Percebe mais aqueles que são sérios com a palavra.
aqueles que há décadas têm cuidado de vocês. Então Paulo está dizendo isso, que vocês estão no meu raio de ação. Nunca ultrapassei, versículo 14, porque nunca ultrapassamos os nossos limites. Gostaria de aplicar também nos serviços da igreja. Você que serve na recepção, você que serve na música, você que serve na cozinha, você que serve na inscrição, você não deve ir por aí dando cabeçada no serviço alheio. Cada serviço, por isso nós temos lutado para ter os líderes de coordenação. Por isso que temos lutado para cada grupo familiar ter o cabeça, o líder. Aquele junta de suprimento que faz o grupo funcionar. E também cada serviço na igreja, cada segmento na igreja, estamos agora no canal, neste canal com o estudo bíblico, os fundamentos da liderança cristã, em cima do livro recém-lançado da editora, com o mesmo título, o mesmo tema. Encorajo você a adquirir esse livro, encorajo você a ouvir esse estudo bíblico que está neste canal, para que você possa ser mais fundamentado na liderança. Você, meu irmão, você, minha irmã, você presbítero, você diácono, você diaconisa, não é por aí batendo cabeça, fazendo obra. Você tem que ter uma ordem, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma coordenação. Aí nós vamos entender o apóstolo Paulo, ter o nosso raio de ação. Mas preste atenção, você que é um coordenador de serviço na igreja, ainda você está debaixo da orientação e da autoridade dos presbíteros, que são a autoridade da igreja. Não é porque você é o coordenador de um serviço A, que agora esse serviço é seu, você coloca aí no bolso. Não, tem que manter comunhão com a liderança da igreja. É isso que a palavra nos mostra. Então Paulo mostra que ele não ultrapassava o seu raio de ação. Capítulo 11. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, esse versículo é muito clássico, todo mundo conhece ele, que Eva foi enganada na mente. Mas olha o contexto que Paulo escreveu isso, é o que eu falei anteriormente, a importância de ler a Bíblia para entender que contexto que foi escrito. Esse versículo foi escrito, olha que contexto, porque Paulo estava no meio da sua defesa apostólica. 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, preste atenção, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Que coisa tremenda! Paulo está falando, mesmo que chegue alguém aqui que pregue um outro Jesus, um outro Espírito, vocês recebem. Mas a mim, o Pai de vocês, vocês têm me rejeitado. Meu amado irmão, minha amada irmã, se coloca no lugar de Paulo. Ele está sendo claro aqui. A esses vocês recebem. Mas esse não te visitou na hora que você mais precisava. Esse não te gerou quando você estava perdido no mundo do pecado. Agora, pegar o bonde andando, limpinho e ar-condicionado, perfumado, agora todo mundo quer entrar nesse bonde. É uma advertência para nós. Hebreus 13, 7 e 17 novamente. Honra os seus líderes. E o líder nem sempre vai falar o que você quer ouvir. O pai nem sempre vai falar o que o filho quer ouvir. O pai vai falar o que o filho precisa. Não é o que ele quer ouvir. Na igreja é a mesma coisa. Você vai ouvir sempre nas palavras ministeriais, cuja base é o alimento diário. Não abrimos mão disso. Mas vocês nunca vão ouvir o que vocês querem ouvir. Vocês vão ouvir palavras que vão te conduzir ao reino, isso eu garanto. Mas tem que negar a si mesmo. Paulo continua, versículo 5, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Eu espero que você esteja entendendo o desespero de Paulo. E embora seja falto no falar, quer dizer o quê? Eu não fui com eloquência, já lemos isso. Não sou no conhecimento. Paulo tinha clareza, olha, eu posso não estar falando com eloquência, mas eu sei o que eu estou falando. Mas em tudo e por meio de todos,
e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Agora, a partir de agora, Paulo expõe eles. Paulo fala: eu preguei o Evangelho aqui tanto tempo, vocês nunca perguntaram se eu tinha um feijão com arroz na minha mesa. Paulo fala: mas graças a Deus, no versículo 9, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que são os Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Paulo fez tudo isso de graça, e eles não reconheciam isso. Pedro tem falado de honrar os irmãos, ver a necessidade dos irmãos. Às vezes, para alguns, obreiro, cooperador, o carro dele anda Red Bull, que o carro sai batendo asa por aí, que o carro dele faz 100 km por litro. Eu já fui visitar algumas igrejas no passado, e a gente pedia: irmão, se possível, coopera com a gasolina. Aí suponhamos, 100 km, ida e volta, estou dando um exemplo. Os irmãos calculavam, meu amigo, na calculadora, tipo assim, esse carro faz 15, 100 km dividido, 7,85 litros de gasolina, vezes o valor, e dava até a moeda. Falta de visão. Oferta de coração não é se uma pessoa precisa. Oferta de amor é uma oferta que você dá, não é se a pessoa precisa ou não. E sem falar algumas igrejas que nós íamos, que tinha ainda o pedágio. Os irmãos calculavam na tábua da beirada do carro, fazendo 15, dava gasolina, contando moeda, e esquecia do pedágio. Eu dou meu testemunho olhando para essa câmera. Não foi poucas vezes que eu fiz muitas visitas pagando a gasolina do meu bolso. Porque ia até lá, no final, os irmãos: Deus te abençoe, meu irmão, obrigado pela visita, nossa, mas nos ajudou tanto, Jesus te abençoa. Gasolina, nada. Aí o Pedro até gravou esses dias, né? 13º, nada. Fundo de garantia, nada. E ainda é rejeitado, preferindo o de porte físico e o que fala o português bem conjugado. E muitos de nós que estamos, versículo 11, por causa do tempo, capítulo 11, versículo 28, 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu disse, são 29 igrejas. Pelo caráter da pessoa, você sabe se ela se preocupa ou não com as igrejas. Você sabe se ela ora ou não com as igrejas. Estou falando de 29 igrejas, versus quantas famílias, versus quantos jovens, versus quantos casais. Você já parou para pensar nisso? Ah, eu queria ser irmão obreiro, queria ser um cooperador, não se preocupa com o trabalho. Parabéns, muitas vezes é melhor você cuidar de 200 bois do que de uma pessoa. O lado espiritual, os demônios estão sobre nós 24 horas por dia. O cansaço físico, você deita e descansa. Mas o cansaço espiritual, talvez você não saiba o que é isso. Um problema de uma igreja, agora é seu. Um problema daquela família, agora é seu. Somatiza isso tudo. Então, Paulo, e tem um capítulo 12, tem um capítulo 13 ainda. Vocês veem que eu estou pulando, mas por causa do horário. Você agora está entendendo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios? Tudo isso esse homem fez e foi rejeitado. Versículo 27, nós lemos o 28, 27, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, 26, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, e ainda estava sendo rejeitado. Meus irmãos, isso não está longe de nós. Traga
para a igreja em Vila Velha, você honra a liderança? Ou para você o irmão é um qualquer, que você talvez usa o nome do irmão na mesa de almoço, mesa de jantar, fazendo comentário dos irmãos? Cuidado, Deus vai te pedir contas. Talvez você não conheça a história. Não fale daquilo que você não conhece. E para finalizar, porque eu nem entrei na mensagem, eu gostaria de finalizar, por causa do horário, com respeito ao título, 2 Coríntios capítulo 9, por favor, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, está falando que quando era fraco é que ele era forte. 2 Coríntios 12, 9, então, ele me disse, aqui é o seguinte, 2 Coríntios 12, Paulo fala da visão que teve há 14 anos, segundo o contexto, essa visão, os irmãos creem que foi em Tarso, quando ele ficou de molho até Barnabé pegá-lo em Atos 11 e levá-lo para Antioquia, Atos capítulo 13. Então aqui ele está falando da visão que ele teve, ok? Aí a visão era tão grande que Deus colocou um espinho na carne dele, para quando ele fosse ensoberbecer, o espinho apertava ele, ó Senhor Jesus, me perdoa, e voltava à sobriedade. Então no versículo 9, porque Paulo pediu 3 vezes para tirar esse espinho, ok? No versículo 8 fala, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9, então ele me disse, Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa palavra repousar no grego quer dizer tabernacular. Então aqui o irmão no alimento diário explica muito bem. Paulo, quando ele estava em fraqueza, porque ele tinha comunhão com o Senhor vinha como o Espírito, preste atenção, e tabernaculava entre ele. O Espírito repousava sobre ele, e ali então Paulo sentia a força espiritual que vem do Senhor. Isso é aprender a servir no descanso de Deus. Todos vocês aqui nesse auditório, e você em casa, você está passando por algum tipo de problema. E que se eu pedir para passar o microfone aqui, cada um vai chorar o do outro. Quando o primeiro falar, você vai falar, o meu problema é pequeno em vista desse irmão. Quando o outro falar, o outro vai falar a mesma coisa. O que nós temos que aprender é usar essa presença que o Senhor lança sobre nós e extrairmos a força. Aí podemos falar como Gálatas 2:20, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu tendo comunhão com o irmão essa semana, eu falei, estou falando de maneira geral, por favor, eu não estou me referindo aqui à Vila Velha. Às vezes o irmão, você parou de servir naquela área, rapaz, estou com problema no trabalho, dê um passo atrás. Minha irmã, você também saiu do serviço? Meu irmão, essa semana é semana de prova, dê um passo atrás. E você, olha, essa semana é o seguinte, essa semana choveu, aí eu dei um passo atrás. Essa semana deu sol, dê um passo atrás. Meus amados, se eu for ver problema na minha vida para dar um passo atrás, eu já tinha parado de reunir há muito tempo. Porque se eu falar um pouquinho para vocês, as demandas que eu tenho no lado espiritual, você jamais vai entender, porque você não sabe o que é isso. Repito, são 29 igrejas. São centenas de famílias. São cerca de 1000 irmãos. Então aqui nós vemos que, quando Paulo era fraco, então é que ele era forte. Isso está muito claro em 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7, por favor. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós,
em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ok, você pode ter tribulação, mas o poder de Deus vai repousar sobre você e você não vai estar angustiado. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, essa palavra dessa semana, quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque ele aproveitava a presença do Senhor, e ele então ali invocava o nome do Senhor, renovava as suas forças, renovava a sua visão, e Paulo então prosseguia. Vocês sabem que na primeira epístola e na segunda epístola, por pelo menos 13 vezes, Paulo faz menção da palavra fraqueza e fraco. Eu estou dizendo 13 vezes. Paulo, sim, ele sentia muitas e muitas fraquezas, mas ele era alguém também que tinha muito da presença do Senhor. Então hoje nós aprendemos que problemas são comum vir sobre nós. Ninguém aqui vai conseguir levantar as mãos e falar, estou sem problema. O nosso irmão Esdras já falava, problema é o seguinte, ou você está saindo de um, ou você está no meio de um, ou você está entrando em algum. Então você que me ouve, vocês que estão aqui, um desses três, ou você está no meio de um problema, ou você está entrando num problema, ou você está saindo de um problema. Então o problema, jamais você vai se livrar dele. Por quê? É aí que Deus quer manifestar o seu poder sobre nós. E vimos então também nessa mensagem, dando um pequeno resumo, que o nosso apóstolo Paulo, ele mostra as credenciais, provando que ele foi separado para os gentios, Gálatas 2,7, e os coríntios estavam rejeitando, porque não via nele nenhuma aparência, e que nós também possamos aprender a andar e a servir no Espírito. Jesus é o Senhor. Estamos ainda com cerca de 5 minutos, nós vamos encerrar essa transmissão, que nós vamos dar início agora à participação da mensagem do término da conferência com o irmão Pedro. Jesus é o Senhor, para frente vamos.